Bom, pessoal, vamos continuar então com o nosso pão australiano. Aqui, vocês veem a esponja já cresceu um pouco, né? Passaram-se 40 minutos, a temperatura aqui no Rio de Janeiro está alta, então está perfeito. Então vamos agora ao reforço. Já pesamos aqui os secos e temos que adicionar também o leite e o mel. Então vamos começar com o mel. O que a gente faz? Mel é quanto? Reforço? 40. Então, vamos zerar aqui a balança, 40. Colocamos para rodar e vamos lá. Velocidade lenta. Vamos ver quanto que deu. 39, ó. Um cheirinho, 40. Ok? Então, tá feito. Vamos ver o líquido, o leite. Quanto que falta de leite? 30. Zeramos. Não se coloca todo o leite, não. Ó. 20. E eu aqui, faltou pesar o açúcar mascavo. Eu vi pela sorte que eu vi pela coloração que eu não coloquei açúcar mascavo, tá? O checklist não estava arriscado aqui na minha lista, tá? Então, açúcar mascavo mais 30. Sempre conferindo a sua checklist aqui, tá? Por isso que eu fico com a canetinha aqui, ó, e vou riscando. Leite, já coloquei, 20, faltam 10. Mel já está, então vamos tirar o mel daqui para não confundir. Voltou lá para a estante, tá? Aqui tá massa bem mole, então vamos começar a adicionar os secos. Fazemos a homogeneização aqui dos secos, misturando, e começamos a adicionar aos poucos. Essa massa, como nós vamos fazer sob a forma de filão, né? Ela tem que ser uma massa mais durinha para o pão não deitar. O pão australiano, ele pode ser feito um colado no outro ou separado. Eu gosto mais do separado, tá? Bom, pessoal, então estamos aqui batendo nossa massa, tá? O reforço. Já colocamos parte do leite. Vamos ver como é que está aqui agora. Aí o importante é você sentir a massa, ó, tá dura. Ainda falta manteiga, mas está muito dura. Então vamos colocar um pouquinho mais de leite. Faltam 10 gramas, segundo a fórmula normal. Deu um pouquinho mais, deu 20, mas eu sei que tem margem para isso. E aí deixar ele bater para ir absorvendo lentamente o líquido. Vocês veem o seguinte, nós temos aqui de farinha 400, 530 gramas. E a maceira está misturando bem. Isso é uma coisa importante numa maceira helicoidal, que é essa aqui, que ela consiga misturar pequena quantidade de farinha. Nós temos aqui 500 e poucos gramas, está conseguindo misturar direitinho. Essa maceira da FAMAG é uma maceira de 8 quilos de massa, dá mais ou menos 5 quilos de farinha. Aumentar um pouquinho a velocidade. A grande vantagem dessa aqui é que não só duas velocidades. Você vai variando a velocidade de acordo com o que você quer. Parou de ter farinha solta, eu posso aumentar um pouco a velocidade. Mas não muito, porque eu quero que lentamente vá absorvendo o líquido. Para obtermos o quê? Alcançarmos o quê? A absorção máxima da farinha. O que é isso? A quantidade que ela vai absorver de líquidos, tá? E reter esse líquido. Ó, ainda está dura. Mas vocês veem aqui o seguinte, ó, tá dura, mas já dá para colocar a manteiga. Então, o que eu vou fazer? A manteiga, aquela manteiga que eu separei, tem uns 40 minutos, já está bem, olha,
Está bem pastosa, é isso que a gente precisa. Se você colocar manteiga gelada, pessoal, para misturar vai ser difícil. Tá? E agora vamos colocar, você vê que eu coloquei 25 de leite, eu ainda vou colocar mais um pouquinho. O restinho que tem aqui nesse litro, já tem outra ali se precisar. Deixa bater lentamente, limpando sempre a nossa mesa. E aí o que nós vamos fazer? Parte dos pães nós vamos fazer tradicional, o australiano tradicional. E uma outra parte nós vamos fazer com o quê? Nozes e uva passa. Com nozes e uva passa. Mas aí eu vou fazer 12 com nozes e uva passa e os outros 8 tradicionais. Por pão, eu vou ter, cada 45 gramas de pão, eu vou ter 4 gramas de nozes e 3 gramas de uva passa. Isso multiplicado por 12, né, 4 vezes 12, 48 de nozes e 36 de uva passa. Ok? É o que eu tenho aqui que eu já pesei. Tá bom? Mas isso eu só vou adicionar depois que eu atingir o ponto da massa, o ponto de véu. Eu tiro a parte dos 8 pães, 8 vezes 45, que dá... Isso aí ainda não estou bom de cabeça assim, não. 8 vezes 45, que dá 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 4, 32. E 4, 360 gramas. Eu faço tradicional e o restante eu vou fazer 12 vezes 45, que dá 450, com 90, dá 540 gramas, eu vou fazer com isso aqui, a uva passa e noz. Aí eu bato ali. Vamos ver aqui como que tá. Raspando um pouquinho aqui para incorporar totalmente. Olha, já tá, eu diria, a umidade tá certinha aqui, tá? Vamos bater mais um pouquinho, talvez é um pouquinho de nada de leite, mas bem pouquinho, pessoal. Porque se eu fizer ele muito seco, ele vai demorar muito a crescer e não vai ficar legal. Porque a fermentação, desenvolvimento do pão depende de quê? De umidade, tempo e temperatura. Eu quero que esse pão fermente pelo menos 2 horas a 3 horas. Tá? Para ficar uma massa bem saborosa. Por que só isso? Porque nós já fizemos a esponja. Podemos agora aumentar um pouquinho a velocidade para acabar de dar o ponto na massa. Vamos ver se a massa está fria. Tá, ainda está uma temperatura boa. Já posso botar na temperatura máxima. Aí, pessoal, já vou preparar aqui a mesa para receber os pães que eu vou dividir. Esperar chegar no ponto de véu aqui. Vou botar o óculos para enxergar melhor, né, pessoal? Tá seca a massa, eu preciso de um pouquinho mais de líquido, tá? Bom, pessoal, eu vou botar o leite aqui para adicionar ali, porque eu tô com aqui ó, a embalagem de leite muito cheia, tá? Então, ó, vou colocar aqui lentamente, porque tá precisando de um pouquinho de leite. Só um pouquinho, para poder chegar ao ponto de véu mais facilmente, tá? Ela já pegou o líquido todo, agora vamos dar o ponto aqui final, tá? Vocês veem que a maceira, ela mistura facilmente essa quantidade pequena de massa, tá? Ligeiramente
grudando, tá? Mas olha só, estamos no ponto de véu. Bater mais um tiquinho só. Tá bem lisa. Tá? Então eu vou pesar os 360 gramas, os 360 para eu dividir para os pãezinhos tradicionais. E esse restante aqui, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar nozes e uva passa. Aí, pessoal, velocidade lenta, senão vai espalhar tudo. E eu vou botar um pouquinho mais de leite. Porque senão ela vai ficar ressecada. Por quê? Porque as nozes vão absorver parte do líquido da massa. Tá? Enquanto está batendo ali, vamos pesar aqui, ó, 45 gramas cada um. São 8, tá? Opa, tô bom hoje, hein? Tá quase. Tem que ser tudo o mesmo peso, tá, pessoal? Porque senão dá diferença. 45 gramas, tá? Isso aqui eu cubro para evitar o ressecamento da massa. Aqui, ó, vocês veem aqui, ó, tá tudo incorporado aqui na massa, tá? As nozes e a noz moída, tá? E a uva passa. Aqui eu tenho que ter 540 gramas. Passou um pouquinho, mas não tem problema, a gente faz o que tiver aqui. Tá bom? E agora vamos à modelagem. A divisão, né? Vamos dividir e vamos modelar, ok?